Agora são 10 horas e 39 minutos. Como você bem sabe, todas as segundas-feiras nós temos, é claro, o nosso advogado titular aqui, que é o Dr. Cássio Timóteo da Costa. Ele é advogado civil e empresarial e também atua em várias áreas na área do direito. Hoje um tema muito importante. Doutor, seja bem-vindo nessa segunda-feira. Como sempre, né? O público de casa já está acostumado de assistir o Dr. Cássio. Esses dias que o senhor estava, esse tempo atrás, o Dr. Cássio, né, foi dar uma viajadinha, descansar um pouquinho com a família, foi para a Europa. Teve mensagens aqui do nosso telespectador, mandou aqui, cadê o Dr. Cássio? O Dr. Cássio está descansando um pouquinho, mas logo estará de volta e é um prazer sempre receber na segunda-feira o doutor, que tem conhecimento enorme, sempre com temas abrangentes e pertinentes para nós. Doutor, obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Adilson, o prazer é meu. É muito bom a gente participar desse nosso bate-papo, torna isso aqui muito leve, muito fácil para nós, sim, né? Verdade. E espero estar contribuindo. A minha ideia desde o primeiro momento, quando eu vim para este programa, é tentar levar informação à população de uma forma simples, facilitar um pouco a vida das pessoas, evitar que elas acabem indo para o Poder Judiciário por desconhecimento. Então, eu acredito que a gente está fazendo um trabalho interessante aqui, pelo menos de informação, de esclarecer principais pontos de direito para que as pessoas possam aproveitar isso, tornando a vida um pouquinho mais fácil. Sim, doutor, e é muito bom receber não só o doutor Cássio, mas todos os nossos advogados que nós temos aqui, sempre com cada um no seu tema. Isso é muito bom, porque sempre são conhecimentos diferenciados, pertinentes e que interessa diretamente, às vezes, para o empresário que está nos assistindo, para a dona de casa, ou, enfim, né, para quem está passando por aquela situação. Aqui é o lugar, né? A TVC Panorama sempre, né, tem esse intuito de, como é uma TV regional, uma TV do nosso povo aqui, da nossa região do litoral, traz sempre temas e profissionais que realmente venham trazer um acrescento aí no conhecimento do nosso telespectador. Esse é o foco da TVC Panorama desde o início e o doutor já vai fazer aí, claro, em setembro faz um ano que eu estou por aqui, na TV, se Panorama vai fazer um ano também, né, doutor? Começou ali juntinho, espero que dure muito tempo aí que a gente fica aqui, levando muita informação, né? Porque nós somos o elo, doutor, o elo de informação, né? Sim. O senhor, com conhecimento, os advogados todos, né? Cada um na sua área, é o elo porque, às vezes, a pessoa que está em casa, o telespectador, fica sedento, né, de receber informação sobre determinado assunto que não tem muito conhecimento. Aqui é o lugar de ficar atento e de aprender, né, cada dia com um tema diferente com os nossos advogados. Hoje, doutor, nós vamos falar sobre golpes, né? Golpes aí na praça, o doutor vai poder falar um pouquinho melhor. O que está acontecendo, doutor? Pode falar? Sim. Na verdade, Adilson, eu sempre falo isso, né, que o conhecimento, se ele for guardado, se ele não for expandido, ele não tem serventia alguma, né? Então, a ideia, talvez, toda que a gente está fazendo aqui é passar para os outros aquilo que a gente aprende no dia a dia na advocacia. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre alguns golpes que estão acontecendo, principalmente na nossa região, envolvendo o nome de escritórios de advocacia, envolvendo o Poder Judiciário. Isso é sério, hein? Isso. Eu quis hoje conversar num programa específico sobre isso, Adilson, porque é uma situação muito grave. Sim. Nós estamos tendo várias vítimas na região, inclusive alguns clientes meus também perderam dinheiro com essa situação, clientes de outros escritórios da cidade. Tem se tornado um problema generalizado, praticamente todos os escritórios grandes da cidade estão passando por esse problema. E a gente acaba notando que a Polícia Civil, infelizmente, não consegue localizar esses criminosos, não consegue, eventualmente, evitar esse tipo de situação. Então, acho que a conscientização, a explicação, a consciência pública talvez seja o melhor caminho para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Um golpe que nós temos muito comum hoje na região, Adilson, é o golpe do falso advogado. O que acontece? Muitas vezes um criminoso pega a logomarca ou a foto do escritório de advocacia, do advogado que aquela pessoa possui um processo em andamento e entra em contato com a vítima. Doutor, mas como que eles conseguem isso? Hoje nós temos que pensar que nós temos a internet. É muito fácil uma pessoa ter acesso às informações processuais. Se você digitar hoje no Google, você tem lá o Jus Brasil, você tem o próprio site do tribunal divulgando nome, CPF, todas as informações, inclusive sensíveis, de forma muito fácil ao criminoso. Automaticamente o criminoso vai lá, identifica quem é o advogado, identifica quem é a parte e faz esse elo. Entra no site do escritório, pega a logomarca, pega a foto e começa a fazer contato com a vítima se passando pelo escritório de advocacia. Num primeiro momento, eles normalmente fazem abordagem,
que é o departamento financeiro, que é o departamento de alvarás do escritório, e que para a pessoa receber um determinado valor de um processo que supostamente estaria aguardando pagamento, a vítima teria que fazer um pagamento adiantado de custas ou algum emolumento ou alguma coisa assim. Primeiramente, pessoal, em momento algum tribunal de justiça ou qualquer escritório de advocacia exige qualquer pagamento para liberar o alvará. Não existe isso. O escritório não tem nenhum tipo de despesa, não existe nenhum tipo de custas por parte do tribunal vinculando a liberação de um alvará. Então, automaticamente, se você receber uma mensagem dessa de qualquer telefone, você desconfie, porque, obviamente, o escritório de advocacia nunca irá solicitar um valor adiantado para estar liberando um alvará. Outra situação que muitas vezes eles fazem, eles se passam pelo tribunal alegando que há custas pendentes no processo e que terá pagamento e que tem que ser feito o pagamento dessas custas para o processo andar. Novamente, é outro tipo de golpe. O Tribunal de Justiça não entra em contato pelo WhatsApp para cobrar pessoas que estão devendo eventuais custas judiciais. As custas judiciais, elas têm um procedimento próprio. Isso é encaminhado pro cartório, o cartório faz a negativação da pessoa, depois é feita inclusive uma cobrança, se necessário, mas nunca através de telefone, nunca através de WhatsApp. Outra modalidade também que muitas vezes acontece, se passa pelo advogado e solicita os dados bancários de uma pessoa e as informações dela para a liberação do alvará. Nós temos que tomar muito cuidado. Se não for o escritório de advocacia com o telefone que você está habitual a conversar, que você tem aquela fidelidade de há muito tempo estar conversando com aquele telefone, desconfie disso. Muitas vezes eles não estão pedindo dinheiro, mas eles estão pedindo informações. Às vezes o seu CPF, o nome da sua mãe, porque tudo isso são dados que muitas vezes você consegue praticar outro tipo de golpe. Você consegue fazer um empréstimo, você consegue, em alguns casos, utilizar para fazer contratos ou qualquer outra coisa fraudulenta, eventualmente. Então, temos que tomar muito cuidado. Nós estamos tendo muitos casos na região de criminosos se passando por escritório de advocacia, se passando por advogado, entrando em contato com as pessoas, utilizando essa falsa expectativa do recebimento do alvará para fazer as pessoas acreditarem e depositarem valores, se passando pelo Tribunal de Justiça, vinculando eventual pagamento de custas pendentes. Então, desconfie. O escritório de advocacia nunca pede honorários ou qualquer pagamento no curso do processo neste modo urgente, neste modo através do WhatsApp. Sempre que for solicitado pelo seu advogado qualquer pagamento, de preferência, vá no escritório de advocacia ou confirme a informação através de uma videochamada com o seu advogado, uma ligação para confirmar que realmente é o advogado solicitando. Tome bastante cuidado, porque aqui na região a gente está tendo vários casos semelhantes a esse. A Juliana aqui, a nossa telespectadora, doutor, mandou agora aqui, ó. Ali, ó. Fala com o doutor Cássio que isso aconteceu comigo. Aí eu pedi para ela detalhar um pouquinho, uma pergunta rápida, curta, né? Obrigado pela audiência, né? A Ju que está nos assistindo, sempre acompanha a nossa programação. Aconteceu com ela, doutor. E, olha, doutor, para mim é surpresa de saber que tem também, porque golpes... Tem pessoas agindo, né, doutor, em várias áreas, né? Inclusive na advocacia, se passando. Olha, terrível, né, doutor, essa informação aí, né? Tem que tomar cuidado mesmo, né? Disso eu quis trazer, assim, hoje, talvez uma conversa mais no sentido de prevenção do que uma explicação técnica aqui. Sim. Porque esse se tornou um problema muito grave. Sim. E isso está manchando, inclusive, de uma certa forma, o nome da advocacia, porque os criminosos, eles estão utilizando, do meu ponto de vista, uma falha do tribunal. Porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados determina a obrigação para várias empresas para controle e armazenamento de informações, mas o Tribunal de Justiça, no meu ponto de vista, não faz isso com excelência. Porque hoje você digita o nome de uma pessoa no consulta processual, você tem acesso às informações muito fáceis. Tem CPF, consegue acessar a petição de processo, é complexo. Então hoje a minha dica é: tomem cuidado, tentem, de preferência, não confiar nas informações virtuais. Hoje a gente fala, advogado nenhum solicita questões importantes por e-mail, pelo WhatsApp. De preferência, confirme através de uma videochamada.
Nós temos também vários golpes aqui envolvendo a utilização de falsos advogados. Nós temos pessoas que se passam por advogados e não são advogados na nossa região, são bacharéis em direito. Então, toda vez que você conversar com um profissional, você solicite o número de ordem. Existe um cadastro que se chama CNA. Você digita no Google lá CNA, vai aparecer o Conselho Nacional da Advocacia, o Cadastro Nacional da Advocacia, salvo engano. Vai ter lá a foto do advogado, o endereço profissional dele, vai ter todas as informações, você consegue confirmar se aquela pessoa que você está conversando, ela é realmente um advogado e se ele realmente está com o cadastro ativo, porque ele pode ter sido expulso, pode ter sido excluído da advocacia, eventualmente por alguma situação, pode estar eventualmente suspenso, não pode estar atuando naquele momento. Então é importante também você fazer esse tipo de conferência para ver se efetivamente você está lidando com um profissional. Outra situação importantíssima também é saber com quem você está negociando, porque muitas vezes alguns clientes meus, inclusive, são abordados por empresas interpostas, empresas que entram em contato com o cliente se passando por escritório de advocacia, dizendo que possuem facilidades tributárias, facilidades negociais, e muitas vezes não é um escritório de advocacia, é apenas uma empresa com pessoas não habilitadas na ordem dos advogados e que contratam escritórios de advocacia para fazer determinados serviços, ou muitas vezes prometem falsas expectativas. Nós temos que tomar muito cuidado também. Hoje nós temos essa questão da captação em massa como um problema muito grave na advocacia, inclusive é vedado pelo nosso código. O advogado que faz a venda ostensiva está cometendo uma infração disciplinar, não pode ser feito. O advogado ele deve zelar pela profissão de forma adequada, ou seja, o profissional ele tem que atender os seus clientes, ele tem que ter suas indicações, mas ele buscar ativamente a demandas judiciais e ativamente a clientes, isso está vedado pelo nosso código. Então, toda vez que uma empresa lhe ligar, lhe oferecendo algum serviço jurídico, você suspeite, porque tecnicamente um advogado ético já não estaria fazendo isso, porque já está contra o nosso código de ética. De entrar em contato. Nós não fazemos esse tipo de coisa. O advogado está à disposição para atender as necessidades que forem solicitadas. Perfeito. A partir do momento que o advogado está entrando em contato com clientes buscando serviço, tem que suspeitar. Já suspeite nesse primeiro momento. Daí, no segundo momento, suspeite de qualquer expectativa exagerada. Vou eliminar todos os débitos tributários da sua empresa. Por que eu falo isso? Porque eu tive um caso muito emblemático essa semana, inclusive, Adilson, que uma empresa entrou em contato com um cliente nosso do escritório e prometeu baixar o débito tributário de um valor significativo de 400, 500 mil reais. Aquele débito já estava sido declarado prescrito pela própria União, ou seja, a União já havia processualmente pedido a baixa do débito tributário, faltava apenas ser baixado no sistema da Receita. O golpista sabia dessa situação, ele estava querendo vender essa expectativa ao cliente, ele ia eventualmente apenas verificar a baixa no sistema da Receita, porque já sabia que havia sido solicitado, e ia cobrar honorários de valores exorbitantes do meu cliente. Eu estou explicando esse tipo de situação para que as pessoas desconfiem. Tudo aquilo que é muito fácil, tudo aquilo que é prometido de forma facilitada, tem que ser melhor analisado. Doutor, vamos pedir uma brecha rapidinho, nosso tempo corre rápido, Nossa. O assunto hoje é bom demais. O doutor Cássio abrindo o olho de você, telespectador, de repente está passando uma situação, como a Ju que está nos assistindo, até mandou aqui, doutor, o caso dela. Depois do intervalo comercial nós vamos esclarecer, o doutor vai falar os cuidados, para tomar muito cuidado, né, sobre esses casos aí, sobre esses falsos advogados, porque quem precisa é a gente, né, que precisa, tem que entrar em contato. O advogado entrou em contato, já suspeite, como o doutor falou. Já voltamos, é rapidinho, instante só. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta segunda-feira, como todos sabem, abrindo a nossa semana nos nossos advogados, né? Hoje, segunda-feira, o doutor Cássio Timóteo da Costa, advogado civil e também atua em várias áreas empresarial, várias áreas na área do direito. E é muito bom ter sempre o doutor Cássio aqui com a gente na segunda-feira. Doutora Juliana, nossa telespectadora, até mandou um print aqui que está nos assistindo. Obrigado, lá no bairro Lídia Duarte, né, próximo ao hospital, bairro Areias, por ali. Obrigado. E ela mandou o caso dela, doutor, que ela tinha um valor X para receber e o advogado simplesmente entrou em contato e depois sumiu. Só que antes ele falou, ó, para você receber esse valor, você tem que depositar certa quantia para mim.
Está errado, né, doutor? Na verdade, no primeiro momento, Juliana, obrigado por participar. Para nós é extremamente importante ter esse feedback, né, dos nossos telespectadores, porque mostra que a gente está conseguindo entregar algo útil, né? Juliana, lamento a situação que você passou. Eu espero, talvez, com essa informação, outras pessoas não passem por isso. E a grande verdade é que o advogado nunca solicita qualquer tipo de valor para antecipar uma despesa ou qualquer coisa para vincular um alvará. O alvará ele é liberado pelo Tribunal de Justiça, independente do pagamento de custas ou de qualquer outro valor. Se existe qualquer valor que você eventualmente tenha que receber, ele será liberado pelo Poder Judiciário, independente do pagamento de qualquer outra despesa. Porque o pagamento das custas ele nunca é vinculado ao pagamento do alvará. Então é importante que as pessoas entendam. O advogado entrou em contato, liga o alerta. Profissionais éticos não fazem isso, não entram em contato com pessoas aleatórias vendendo serviço ou prometendo qualquer coisa. Segundo, quem está falando com você? Você precisa consultar, eventualmente, junto ao Cadastro Nacional, se efetivamente está se tratando de um profissional, se esse profissional tem um endereço onde você pode confirmar as informações, pode confirmar se ele realmente trabalha lá, se realmente é ele também que está falando, porque podem estar se passando por ele. Outra coisa, nunca passe informações pelo telefone sem que você tenha certeza com quem você está falando, se realmente aquela pessoa é de confiança, quais são os propósitos dessas informações que estão sendo solicitadas, pagamento de valores. O escritório de advocacia, de regra, cobra honorários para entrar com ação e cobra percentual de êxito. Qualquer outra cobrança no meio desse caminho deve também ser analisada. É um serviço extra? É alguma coisa que foi comentada no início da contratação? Também preste atenção. Os profissionais cobram no início da ação, normalmente um valor, e no final um percentual de êxito. Qualquer cobrança intermediária deve ser ligado ao alerta também, deve ser analisado o que efetivamente está sendo cobrado. Obviamente, com exceção das custas judiciais, que é a responsabilidade da parte pagar. E as custas judiciais, a minha orientação é que você nunca deposite para o escritório de advocacia, porque as custas judiciais, o Tribunal de Justiça ela emite um boleto e o cliente pode pagar diretamente o boleto, com a logo do tribunal, com os dados do tribunal. Não há motivo algum para ser depositado custas judiciais na conta de um escritório de advocacia. O cliente pode automaticamente pagar direto as custas judiciais e pode também entrar no site do Tribunal de Santa Catarina, TJSC, e acompanhar o seu processo. Oriento a todos aqueles que têm processo em andamento que solicite ao seu escritório de advocacia, ao seu advogado de confiança, o número do processo, a senha de acesso. Nós temos vários casos na região de advogados também que contratam eventualmente com o cliente uma obrigação, um processo, e passa-se meses e não é feito isso. Então, sempre que você fechar um serviço, peça para o advogado o recibo de protocolo da ação, peça o número do processo, a senha de acesso e acompanhe isso para que você eventualmente se esquive de profissionais ruins, se esquive de eventuais golpes aí que pode estar tendo na região. Mas principalmente quando um profissional entrar em contato, que você nunca teve informação, que você nunca solicitou esse contato ou que um amigo eventualmente indicou, você abra os seus olhos e preste atenção, porque possivelmente é algo estranho. É assustador, 11 horas em ponto, nosso tempo corre rápido, é assustador, mas olha, que assunto que o Dr. Cássio, tema legal que o Dr. Cássio trouxe, até para orientar você que está em casa, nosso telespectador, que acompanha a nossa programação, porque realmente existem golpes de todos os tipos, né, e de todas as modalidades, né, inclusive na área da advocacia, como o doutor está esclarecendo para nós. Ajuda, depois eu vou mandar, claro, não vou divulgar aqui, não vamos, mas depois eu vou passar para o Dr. Cássio aqui, a advocacia, ou a logo pelo menos, que pode ser fake inclusive, vou passar para o Dr. Cássio dar uma investigada, ver se procede. Mais tarde, num outro tema ou num outro programa, o doutor vai trazer alguns esclarecimentos para nós. Aliás, no caso da Ju. Obrigado pela sua eu peço até desculpa, o nosso horário passa muito rápido, né? A minha ideia também é tentar deixar as pessoas conscientizadas hoje dessa dificuldade que nós temos de informações do tribunal. Hoje é muito fácil conseguir informações de pessoas que possuem processo em andamento. Então, tomem cuidado, prestem atenção, fica a dica. Se eventualmente a pessoa ligar o seu processo, você é filha de tal pessoa, o seu pai é tal, o seu CPF é tal, não utilize a validação de informações como critério de segurança.
porque eles conseguem hoje, os criminosos, com muita facilidade, todas as informações de um processo, todas as suas informações pessoais. Então você, para ter realmente segurança, que é o seu advogado falando, vá no escritório de advocacia, faça uma videochamada. Não aceite apenas uma conversa com o WhatsApp ou eventuais informações de WhatsApp como critério de segurança. Quanto mais comprovação de quem você está realmente falando, se é advogado mesmo, uma videochamada resolve tudo, né, doutor? Obrigado, doutor, por ter vindo, abrindo a nossa semana aqui com a gente, e lhe aguardo aí na próxima segunda-feira, doutor. Obrigado, Adilson. Obrigado a todos. Espero ter contribuído mais um pouco. Desejo uma ótima semana a todos. Nós vamos rapidinho ao próximo intervalo comercial e depois do terceiro bloco e último aqui do programa do Povo, você vai ver que aquela mulher que teve tiros e tudo mais com o marido, donos de uma casa, uma casa de caça e tiro, né? Estava presa, né? E está em liberdade. Rapidinho assim, vamos saber logo após o intervalo comercial como é que está essa história. Já voltamos.